Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil Fogart da Madrugada. Este é o episódio especial JVB, Escolha do Editor. Nestes episódios mensais, nós discutiremos, junto com um dos autores, um artigo de relevância recentemente publicado no Jornal Vascular Brasileiro da SBACV. Eu sou o Arthur Curtarelli e, compondo a equipe do Fogart da Madrugada, estão comigo o Luiz Eduardo, de Brasília, e o Fábio Goldbach, de São Paulo, capital. Neste primeiro episódio, nós convidamos o professor Winston Yoshida, chefe da disciplina de Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital das Clínicas da Unesp, editor do Tratado Doenças Vasculares Periféricas e editor-chefe do JVB, para uma conversa sobre a importância do jornal para a comunidade vascular brasileira. Muito boa noite, professor Winston. Boa noite, é um prazer estar conversando com vocês a respeito do Jornal Vascular. Professor Winston, o senhor pode nos contar um pouco como surgiu o Jornal Vascular Brasileiro e um pouco da história ao passar dos anos? Pois não. As revistas apoiadas pela nossa sociedade, a SBACV, começou há muito tempo atrás, eu não lembro exatamente a data, com uma revista do professor Mário Den. Ela chamava-se Cardiovascular. E durou um certo tempo, que também não me lembro agora o período. E em seguida, ela foi substituída por uma revista editada pelo Dr. Bono Van Bellen, pelo Antônio Cimi e mais um outro colega que eu agora não estou me lembrando o nome. E ela chamava Cirurgia Vascular e Angiologia. Ela teve uma duração de uns 3, 4 anos, mais ou menos, não lembro exatamente. E depois, em 2002, essas revistas, que eram particulares, que eram apoiadas pela sociedade, foram substituídos então pelo Jornal Vascular Brasileiro. O Jornal Vascular Brasileiro foi criado na gestão do professor Márcio Meirelles, do Rio de Janeiro, que era o presidente da sociedade. Então começou em 2002, teve um editor-chefe que era o Telmo Bonamigo até 2004, e no final de 2004 eu assumi a chefia. Estou nessa chefia do Jornal Vascular Brasileiro até hoje. Uma história bem resumidinha. Professor, imagino que antigamente a revista era impressa, ela era enviada para a casa dos associados. Como é que funcionava isso? Porque hoje é totalmente online, né? Exato. Antigamente ela era impressa, os pareceres eram dados todos por troca às vezes até por carta. A gente mandava o artigo para o revisor, ele fazia considerações, depois ela voltava para o editor, e se fazia toda a edição assim, uma parte online, uma boa parte também sem ser digital. A revista era impressa, era trimestral, né? Cada 3 meses tinha uma impressão de um volume, e tinha a cada 6 meses uma impressão de uma revista totalmente em inglês, que juntava então 2 trimestres. Cada semestre então tinha uma revista em inglês. Nós acabamos suspendendo essa revista em inglês porque ela tinha um outro INSS, né, outro marcador, outro marcador. Então acabava concorrendo em termos de citações. Então a gente resolveu extingui-la e ficar só com a revista em português. E depois online os artigos também poderiam ser vistos no Cielo em inglês. A revista, só por detalhe, até 2004 ela não era indexada nem no Cielo. A partir de 2004, que foi um trabalho do editor anterior mais algumas pessoas, ela passou a ser indexada no Cielo. Começou em 2005, então, a indexação no Cielo. Foi exatamente coincidido com a minha gestão aqui na revista. Eu vou aproveitar, então, professor, e já vou fazer essa pergunta para o senhor, já que a gente puxou sobre a indexação. Isso aconteceu em 2017, né, se eu não me engano, e a gente sabe que foi uma luta isso, né, que foi liderada pela equipe do jornal e liderada pelo senhor. O que muda para a revista com a indexação? Então, a indexação, bem na verdade, ela já era indexada em vários indexadores. Era no Cielo, no SIC, no Redalic. Então, vários indexadores não tão populares, vamos dizer assim, como o PubMed, né? E a gente durante todo esse tempo, a gente trabalhou muito para que ela viesse a ser indexada no PubMed. É um trabalho que foi assim demorado,
porque as exigências do PubMed eram muito grandes. Então a gente foi aos poucos adaptando a revista para as exigências do PubMed. Conseguimos uma consultoria também, apoiada pela diretoria da sociedade, e em 2017 conseguimos o PubMed. O PubMed é o grande indexador mundial, né? As grandes revistas estão todas no PubMed. Todo mundo que faz uma pesquisa sobre qualquer assunto, primeira base de dados que checa é o PubMed, e isso foi muito importante porque a revista passou a ter uma penetração internacional mais ampla. O Cielo dá uma penetração muito boa na América Latina e na Península Ibérica, no Caribe, mas o PubMed é mundial. O PubMed é muito importante. E agora nós estamos na perspectiva de fazer estudos no sentido de tê-la também no Medline e no Journal of Citation Records, né, JCR, que são duas bases também importantes, que complementam, então, o aspecto da internacionalização da nossa revista. Aí ela vai ficar completa, se a gente conseguir, evidentemente. Com certeza vão conseguir. Essas indexações, professor, elas são definitivas ou de tempos em tempos a revista passa por uma reavaliação para ver se ela se mantém indexada ou se a indexação cai? Não, teoricamente elas passam por reavaliações periódicas, sim. Se a revista começa a ter um problema de fluência, né, não tem uma consistência de publicações, ou perde muito da qualidade, os indexadores simplesmente eliminam a indexação, né? O próprio Cielo faz isso bem a miúde, todo ano nós temos que fazer um certo relatório para mostrar que a gente está trabalhando consistentemente na revista. É uma trabalheira enorme, né? Sem dúvida, ela trabalha, mas o resultado é bom, o resultado nos dá satisfação. Professor Winston, o senhor pode explicar para os nossos ouvintes o que significa fator de impacto de uma revista e por que ele é tão importante? Fator de impacto foi um índice criado por bibliotecários. Até eu escrevi um artigo no Boletim da Sociedade sobre fator de impacto. Ele significa o seguinte: é o número de artigos citados da revista dividido pelo número de artigos publicados no período de 2 anos. Tá certo? Então, se a gente publicar 100 artigos e os 100 artigos forem citados, o nosso fator de impacto vai ser 1, por exemplo, né? Uma revista que tem como New England 70, um fator de impacto 70, significa que cada artigo dela é citado 70 vezes, tá certo? Em média. Então, esse é o fator de impacto. Ele teria o intuito de discriminar, de certa forma, a qualidade da revista, porque quem criou esse tipo de fator colocou que o artigo que é bom é aquele que é citado, né? Só que tem muito artigo que é muito ruim e é citado também, exatamente por ser ruim, né? Então, um artigo que é fraudulento, alguma coisa assim, ele é muito citado como exemplo de coisa que é mal feita, né? Então, não é assim tão um marcador de qualidade tão importante, né? E agora, de qualquer jeito, é um índice bastante conceituado, é usado praticamente em todas as revistas como marcador de qualidade, mas ele precisa ser depurado desses problemas, né? E o grande interesse do fator de impacto é que os nossos autores precisam citar mais o Jornal Vascular Brasileiro, né? A gente ainda tem um índice de citação um pouco baixo para o padrão da revista. E há um certo... Não sei, os autores, eu tenho a impressão que os autores acham que se citar artigos de outras revistas internacionais, o artigo dele fica um pouco melhor. Na verdade, essa é uma falácia, né? Porque você pode citar, o autor tem a possibilidade de citar o artigo que ele quiser, né? Você como autor pode citar o que você quiser. Então, é muito importante que os nossos autores citem a revista. Então, evidentemente, não citar por citar, mas desde que esteja dentro do assunto e que seja pertinente a citação, né? O que não pode deixar é de encontrar o artigo no PubMed ou qualquer indexador e falar, esse aqui é do jornal, não vou citar o outro, né? Vou citar o do Journal Vascular Surgery, do European Journal Vascular Surgery, e do jornal não vou citar. Isso está errado. Às vezes um artigo nosso é muito mais pertinente, dada a nossa realidade, do que um artigo estrangeiro, não é? Então, esse é o problema do fator de impacto.
E ele foi feito para avaliar a revista, nem tanto para avaliar artigo, ou mesmo os profissionais, os autores, os pesquisadores, né? Foi feito, foi criado para que as bibliotecas pudessem selecionar um pouco mais quais as revistas que elas iam comprar e compor o seu acervo, né? Mas acabou expandindo assim um pouco a sua aplicação, de certa forma um pouco indevidamente. Eu escrevi um artigo sobre isso lá no Boletim da Sociedade e coloquei algumas alternativas de métricas também que podem ser utilizadas. Eu vou aproveitar o gancho que o senhor está falando de pesquisa no Brasil, e existe um senso comum de que por aqui nós produzimos apenas relatos de caso e trabalhos epidemiológicos, que os Grand Trials ficam para países de primeiro mundo. O senhor acredita que isso é uma verdade e o que falta para nós melhorarmos a ciência no Brasil? Em termos do Jornal Vascular Brasileiro, isso é uma verdade. E a explicação é muito simples. A partir de 2008, a CAPES colocou as revistas nacionais no limbo. Deixou de qualificá-las como fonte de publicação das teses de mestrado, doutorado, da pós-graduação no Brasil. Então, ela obrigou praticamente todos os cursos de pós-graduação a publicar em revistas de alto impacto. Quanto maior o impacto, mais pontos o curso de pós-graduação tinha. E se publicasse em revistas nacionais com baixo impacto, o curso perderia pontos e poderia perder até o credenciamento da CAPES. Então, a partir de 2008, houve esse problema de menosprezo das revistas nacionais por parte da CAPES, e com isso todos os melhores artigos, que são aqueles que vêm da pós-graduação, acabam indo para revistas internacionais. Então, o que sobra para o Jornal Vascular Brasileiro, que é relatos de caso, um ou outro artigo de revisão e alguns estudos epidemiológicos, como você colocou aí. Essa é a razão. Isso complica um pouco, porque realmente tem trabalhos bons realizados no Brasil, que os autores tentam publicar no exterior e às vezes não conseguem entrar nas revistas do exterior, e aí não colocam na revista nacional exatamente por esse problema, né, professor? Se for algum trabalho ligado a alguns cursos de pós-graduação, vai ter esse problema. O curso acaba, se você colocar numa revista como a nossa, que ainda está, que a gente chama de revista emergente, né? Nós estamos tentando alcançar um patamar mais internacional, mas a gente só consegue, é um ciclo, de certa forma, um ciclo pernicioso, né? Você não consegue colocar na nossa revista os melhores artigos oriundos da pós-graduação no Brasil, tá certo? Com isso, ela tem menos citação. Ela tendo menos citação, aí menos chance de receber esses artigos. Então você vê que é um ciclo que não termina, né? O único jeito de melhorar isso é se a CAPES valorizasse as revistas nacionais da mesma forma que as revistas internacionais. Aí a gente receberia os artigos melhores da pós-graduação, né, que são aqueles que têm maior rigor científico, que têm, né, uma análise mais sofisticada, né? Agora, por outro lado, também temos muita produção nacional, independente das universidades, que são muito boas, mas que são só apresentadas em congresso, como tema livre. E é apresentado no congresso e depois vai para a gaveta. E não fica, assim, longe do grande público, que é o público da nossa sociedade, os especialistas brasileiros. E tem muita coisa boa que a gente vê apresentar em congresso que não vai nem para a revista internacional e nem para a revista nacional. E isso dá mais ou menos 6% da produção que é publicado. O resto, 94%, não é publicado. Professor Winston, aproveitando que o senhor está falando sobre os temas livres e congressos, né, a impressão que dá é que é muito mais fácil você montar uma apresentação e levar para o congresso e depois você não consegue reverter isso num paper, né? O senhor tem alguma dica para as pessoas que levam um tema livre colocarem o artigo na JVB? O tema livre, ele está praticamente pronto do ponto de vista de publicação. Você fez um levantamento, você tem um tema, né? Você tem um levantamento bibliográfico que você fez extenso sobre o problema que está sendo apresentado, você tem uma estrutura de metodologia, tem resultado, só falta a discussão e a relação de referências. Então, o tema livre está praticamente pronto para uma publicação. Falta muito pouco, algumas horas a mais de computador, de trabalho, e você tem um tema super importante. Quando você apresenta um tema livre num congresso, numa sala de congresso,
você tem, na verdade, no máximo 20, 25 pessoas assistindo, não é? Então, quando você coloca no Jornal Vascular Brasileiro, por exemplo, se você entrar no nosso site, você vai ver os artigos que têm maior número de visões e maior número de downloads, você pode perceber que o que tem mais tem 150 mil visualizações, tá certo? Num congresso jamais você vai conseguir um número fabuloso como esse. Então, do ponto de vista de divulgação, não tem a menor dúvida, o tema livre serve muito pouco, né? Serve para você pegar um certificado de que você apresentou um trabalho, mas basicamente isso, porque do ponto de vista de divulgação científica, eu acho que é muito pouco. Nem quando é colocado na forma de resumos de anais de congresso, né, ele é tão visto, não chega nem perto disso, não pega a beira. Então, é muito importante que você, como você já gastou 90% de tempo na produção de uma apresentação em tema livre, e falta só 10% para terminar, eu acho que vale a pena o investimento. Mais 10% de trabalho, você consegue uma publicação que pode alcançar níveis importantes de visualizações, né? E não importa que seja um relato de caso. Por exemplo, uma certa ocasião, eu publiquei um relato de caso sobre síndrome compartimental crônica, uma situação que ocorre muito em atletas e que tem dor na perna quando faz exercício. E publiquei, fiz uma revisão da literatura e coloquei um caso que foi um pleno sucesso, né? A quantidade de gente depois que ligou para mim perguntando sobre esse caso e que tinha o mesmo problema e que queria fazer uma consulta comigo foi muito grande. Eu atendi pelo menos mais 10 ou 12 pessoas, assim de cara, né? Como eu trabalho no serviço público do interior, né, não é de muito fácil acesso. Mas eu tive a oportunidade de atender várias pessoas por causa daquele tema livre. Então, o cirurgião vascular que tiver um caso muito interessante e publicar na revista, as pessoas vão no Google, vão procurar e vão achar o seu artigo, tá certo? E vão, se gostarem do artigo, vão te procurar. Então, o seu serviço fica valorizado, a sociedade se valoriza também, não é? Então, só tem coisas positivas fazendo a publicação do tema livre ou de qualquer outro artigo na revista. E, professor, ainda há nesse sentido de incluir aí a maior parte dos residentes e dos cirurgiões, na sua opinião, publicar é apenas para cirurgiões envolvidos em centros de formação e pesquisa ou pode também ser realizado pelos colegas do mercado privado? Não, o Jornal Vascular é para todo mundo, é para o pessoal da academia, né, o pessoal que está nas instituições universitárias, e também para quem está no dia a dia, na labuta diária. É muito frequente encontrar situações raras, né, que são objetos de relato de caso, ou situações de grande desafio, de grande dúvida do que fazer, né, que poderia gerar um desafio terapêutico. Ou se o colega gosta de estudar um determinado assunto, ele pode se aprofundar, fazer um artigo de revisão, né? Então, enfim, tem milhões ou se tem uma casuística muito boa de determinada patologia, uma determinada doença, ou de um determinado grupo de cirurgias, pode também juntar os casos, fazer umas análises e mostrar o que está acontecendo no seu serviço, né? Então, o Jornal Vascular está aberto para todos os colegas da sociedade. E, evidentemente, que vai passar por um filtro, né? O filtro são pelo menos 2 colegas que são altamente especializados no assunto, no tema do artigo, e que vão fazer críticas sempre positivas, né? São críticas construtivas em relação ao trabalho, né? Então, se ele tem potencial, uma série de sugestões são feitas para aprimorá-lo. Evidentemente que uma outra situação pode ocorrer de que tenha muito viés, muito problema, uma falha estrutural muito grande, aí, infelizmente, o artigo não pode ser publicado, né? Mas, assim, 80% dos artigos que chegam ao Jornal Vascular são publicados. Então, está aberto para todos, sejam bem-vindos a submeterem os seus artigos. E, doutor Yoshida, quais são os passos para a publicação no JVB e o que pode ser publicado? Então, eu coloquei no site do Jornal Vascular Brasileiro um tutorial de como como montar um trabalho, né, a partir de uma ideia. Você tem uma ideia, que a gente chama de ideia brilhante, a partir daí, passo a passo, como que se deve fazer para montar o seu artigo. E tenho também no site do Jornal Vascular Brasileiro diretrizes de publicação.
Então, se for o relato de caso, tem um tipo de diretriz, dicas de como fazê-lo, de torná-lo assim, praticamente impecável, né? Os estudos observacionais, por exemplo, tem uma diretriz chamada Strobe, que ajuda a se montar esse tipo de trabalho, estudo randomizado, para qualquer tipo de artigo, tem ali uma diretriz, dicas de como montá-lo e fazer com que ele passe pelos revisores da revista. Então, tudo está muito facilitado, né, com esses recursos de internet, né? Então, eu sugiro amplamente que, ao montar qualquer tipo de artigo, consulte as diretrizes, consulte lá o tutorial de como montar. E uma coisa muito importante para evitar perda de tempo é olhar bem as normas da revista, né? 90% dos artigos que chegam fora das normas. E isso gera, então tem que voltar para o autor, para colocar nas normas, entendeu? Para fazer com que ele fique dentro do padrão da revista, né? Não é dentro do padrão da pessoa. A revista tem um padrão e o autor tem que seguir o padrão da revista, porque a revista tem que ser assim, tem que ser padronizada, né? Ela não pode ser da ideia de cada um. Então, é super importante que se leia as normas atentamente, coloque tudo dentro das normas, porque aí é uma vez só. Vai e já vai para os revisores, tá certo? Agora, se está fora das normas, a figura não está com 300 dpi, ou as referências não estão citadas corretamente. Enfim, o número de palavras ultrapassou. Tem número de autores que ultrapassou o limite. Aí gera uma grande perda de tempo que não vale a pena, né? Então, leia as normas, faça de uma vez só, e aí o processo fica bem mais acelerado. E existe algum custo que é onerado ao autor? Não, na revista O Jornal Vascular Brasileiro não tem custo nenhum. Algumas revistas cobram para fazer avaliação, cobram para publicar, As nossas revistas é totalmente open access, que chama, né? E também quem vai consultar a revista, quem vai ler o artigo, não paga nada. Quem paga tudo, a bem da verdade, somos nós mesmos, é a sociedade que paga toda a estrutura da revista, né? A infraestrutura dela. Uma outra dúvida que as pessoas têm ao ver a revista é que o artigo sai em português, mas sai em inglês também, né, professor? Para o autor que não fala inglês, como é que ele faz? Quem traduz? A revista ela recebe artigos em português, inglês e espanhol. E todos os artigos são vertidos para o inglês, né? E aqueles que vêm em inglês, o inglês é corrigido. Então nós temos uma empresa que fica no Rio Grande do Sul que faz essa tradução e checa o inglês de artigos em inglês. E isso evidentemente, tem um custo grande para o Jornal Vascular, mas o inglês que está sendo colocado é um inglês bastante profissional, na minha opinião, impecável. No PubMed, o artigo já aparece em inglês, e quem quiser tem a opção de vê-lo em português, dentro do PubMed. No Cielo aparece em português, com opção, dependendo da bandeirinha que você clica no site, você pode clicar na bandeira americana, ou inglesa, ou bandeira portuguesa, aí o artigo vem tudo escrito em inglês ou tudo escrito em português. Mas a revista nesse aspecto, está bem acessível internacionalmente pelo idioma inglês, que é o idioma científico assim, internacional que todos usam. Bom, não tem mais motivo para não publicar então, né? Se as normas já estão no site, está facinho e a revista ainda traduz... Pois está tudo certinho, né? E a gente recebe em torno de 120 artigos por ano. Temos recebido no último ano. Até 2017, a gente recebia 90. De 2017 para cá, estamos recebendo 120 artigos por ano, o que nos dá uma certa folga para manter a revista assim, de forma mais pontual e mais dinâmica. O ideal é que ela recebesse um pouco mais, em torno de 150, 160, que aí a gente fica praticamente com uma folga de 3 meses de publicação, vamos dizer assim, né? Então, convido todos a escreverem seus artigos, peguem os seus temas livres, né? Ou se tiverem alguma ideia, desenvolvam a ideia, vejam as diretrizes, publiquem. 150 mil pessoas vendo, eu acho que é um número muito expressivo, né? Olhem no site do Jornal Vascular os artigos que têm maior número de downloads, vocês vão ver a quantidade de gente que está consultando o jornal.
E cada artigo tem uma contagem individual. Se você pegar o seu artigo, o Arthur tem um artigo publicado, você podia entrar no seu artigo, você vê lá um Plumex. Ali você vai ver uma contagem individual do seu trabalho, o que aconteceu com ele desde que você publicou. Tá certo, professor Winston Yoshida, muito obrigado por abrir espaço na sua agenda para conversar com a nossa equipe, divulgar a revista, e a partir de agora a gente vai receber aqui mensalmente autores do JVB para falar sobre artigos específicos. Se o senhor tiver uma mensagem final ainda para deixar para os nossos ouvintes, professor, fique à vontade. Bom, eu gostaria de parabenizar a iniciativa de vocês de fazerem esses posts, né, que eu acho que são muito importantes. Isso ajuda muito a divulgar a revista, colocar alguns artigos da revista para serem discutidos, eu acho fantástico. Continue fazendo isso, eu acho que isso valoriza a revista, valoriza a sociedade, valoriza quem apresenta, né, e estimula as pessoas a publicarem. Eu acho que nós temos no Brasil uma gama de especialistas muito boa, né, de pessoal altamente qualificado, né, e que, na verdade, a imagem que se tem deles fora, no mundo todo, é o que está na revista, basicamente. Né, o pessoal de fora, da Europa, dos Estados Unidos, quando olha para o Brasil, em termos de publicação, em termos do que está sendo feito, né, de atual, de moderno, vai ver na revista, né. Então, a revista não está refletindo exatamente essa dimensão dos nossos especialistas, tanto os que estão em clínica privada, como também estão em clínicas universitárias, não estão tendo a noção dessa dimensão, não é? A revista está refletindo muito pouco do grande potencial que tem, do grande volume de casos e volume de procedimentos sofisticados que todos estão fazendo aqui no Brasil, né? Então, publicar na revista ajuda também a valorizar a nossa sociedade mundialmente. Então, eu convido todos a publicarem seus artigos, vai ser muito bom. E eu acho muito legal essa discussão que vocês estão fazendo de alguns artigos do jornal, acho que vale a pena continuar fazendo assim. Eu acho que deve ser até atrativo, e quem é selecionado por vocês, que eu acho que é muito legal, vocês selecionarem os artigos e verem aqueles que teriam um maior potencial de discussão, eu acho que quem é escolhido para isso também vai ficar muito orgulhoso dessa discussão do seu artigo. Muito obrigado mais uma vez, professor, pela disponibilidade para vir conversar aqui com a gente. Chega ao fim o primeiro episódio especial JVB, Escolha do Editor do Frêmito, o podcast vascular do Fogart da Madrugada. Não deixe de participar dos eventos da sociedade e ler o Jornal Vascular Brasileiro. Você consegue acesso à revista pelo site jvascbras.org ou acessando o site da sbacv.org.br e clicando no link da revista. Mande seu feedback, entre em contato e envie suas perguntas para a nossa equipe e principalmente para os nossos entrevistados através do direct do Instagram ou pelo nosso e-mail. Anota aí, fogart.cateter@gmail.com. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.